E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal da MTED. E como prometido, trago uma entrevista com Alan Messias, que é o gerente de projetos da DAF Caminhões e que veio falar um pouco sobre esse monte de novidades, porque não é só uma, né? A linha CF, ela tem os rodoviários 4x2, 6x2, tem o rígido 8x2, tem o off-road também 6x4. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. E de cara, Alan, bom, primeiro eu queria dar as boas-vindas para você. Seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Um abraço para todo mundo aí do canal. É uma satisfação muito grande estar aqui, né, com vocês nesse momento e também estar nesse momento da DAF, né, um momento especial. Fizemos um grande lançamento do XF no ano passado e agora a gente vem com a linha SF completamente renovada, muitas novidades. Temos o lançamento do caminhão rígido também, uma novidade grande que abre muitas portas para a DAF poder oferecer mais configurações, mais variações de produto. Vamos falar sobre ele. Vamos chegar lá. E vamos esperar mais novidades ainda da DAF. Eu tenho certeza que a nossa marca está se estabelecendo como produto de uma forma assustadora no Brasil, né? Bom, muito bom isso. Acho que todo mundo gosta de novidades e principalmente boas novidades, né? De ver o que há de mais moderno chegando aqui no Brasil. Mas para iniciar essa conversa, eu queria falar um pouquinho do trem de força e depois a gente conversa mais sobre os diferentes modelos, tá? Uhum. Primeiro, com relação à geração anterior, a gente tinha possibilidades do propulsor MX-13, o MX-11, e agora é praticamente tudo MX-11, uma nova geração do motor, e o 13 ele vai somente para o off-road, né? Exato. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que tem de evolução nisso daí. A gente já mostrou algumas evoluções referentes na época do XF, mas eu queria que você voltasse a falar nisso agora com relação ao CF. É um motor mais leve, mais eficiente, claro. Mas eu gostaria que você explicasse tecnicamente as vantagens dessa nova geração. Claro, as novidades do MX-11 são muitas, né? Ele é um projeto já bastante consagrado na Europa, nos Estados Unidos, né? E com a mudança do CF, né, a gente oferecia o CF na linha passada com 13 litros, assim como o XF, né? Então, a questão de powertrain, eles não se diferenciavam, eles tinham aplicações diferentes com relação à cabine. E agora a gente realmente conseguiu diferenciar os produtos XF e CF, colocá-los em aplicações e configurações diferentes. O motor 11 litros nos possibilitou isso. Então, quando a gente vem com o motor 11 litros, a gente conseguiu oferecer as potências de 410 e 450 cavalos, e no 13 litros a gente manteve as potências mais altas, que é de 480 e 530. Então a gente agora separou os dois modelos, e o MX-11 ele é um motor incrível, como você falou, ele é um motor mais leve que o MX-13, então a gente teve essa redução de peso comparado com a linha CF anterior, que era o 13 litros, e também tivemos, obviamente, uma melhoria de consumo absurda, né, que foi, estamos falando de até 15% de economia de combustível comparado com a linha CF MX-13 anterior. É um motor de duplo comando de válvulas, é um motor com turbina variável, é um motor com common rail, é um motor com compressor de ar variável, é um motor com compressor de ar-condicionado variável. Ele tem muitas novidades, depois aí nos nossos materiais virtuais, as pessoas vão poder ter acesso aí a todo o spec sheet inteiro do motor, e como eu falei, um motor de 11 litros, que possibilitou a gente conseguir essas potências altas no CF e também no rígido, trazer potências altas e trazer o melhor consumo de benefício do mercado. É um motor versátil, leve, enfim, com a tecnologia bastante avançada, é um motor muito amplamente utilizado nos Estados Unidos. Esse motor já rodou mais de 200 milhões de quilômetros em testes e aplicações na Europa e nos Estados Unidos, então a gente teve muita tranquilidade de trazer ele para cá, mesmo sabendo das condições das rodovias e das aplicações das cargas no Brasil. Incrivelmente performou super bem nos nossos testes de campo aqui também, então ele muita expectativa. Eu queria abordar justamente essa questão da eficiência energética dele, né, de consumo. A gente sabe que o trem de força ele é completo e todas as peças acabam ajudando nisso, mas não é o caso das F-Traction,
que é uma excelente caixa automatizada, mas não é exclusiva da DAF. Teve um depoimento que me chamou durante a apresentação, quando foi apresentado o caminhão rígido, onde um cliente falou que o caminhão estava apresentando um desempenho 7% melhor do que a concorrência, isso em termos de consumo. Aonde que ele está ganhando tanto consumo assim? É somente no motor? A gente está falando de ganhos aerodinâmicos. Eu queria que você explicasse isso mais tecnicamente, porque 7% melhor do que a concorrência é muito, sabe? A gente está falando possivelmente do melhor ou de um dos melhores desempenhos do mercado. Sim. O consumo de combustível, como você falou, é uma combinação de fatores, né? Ele não é exclusivo. É claro que o motor é o grande responsável pelo consumo de combustível, né? Então, o MX-11 sendo exclusivo, o PACCAR, né, exclusivo DAF, ele já traz, ele desses 15% que eu falei de melhoria, ele é o grande responsável aí por isso. Obviamente, os outros itens que estão trazendo no caminhão combinados, essa soma faz com que o novo CF seja o caminhão mais econômico do mercado. Como você falou, a Traxon, apesar de não ser uma aplicação exclusiva da DAF no Brasil, a calibração da Traxon no Brasil ela foi exclusiva. Então, o nosso time de engenharia trabalhou exaustivamente durante muito tempo na calibração dessa transmissão. Então, o software é um software exclusivo da DAF. Isso faz com que também, somado as condições de operação do motor, você consiga ter troca de marchas mais rápidas, mais eficientes. Então, essa transmissão foi exaustivamente calibrada seguindo os nossos padrões, que são bastante rígidos de comportamento de transmissão. Uma outra coisa associada ao consumo de combustível muito forte é o que a gente chama de multitorque. Então, a gente tem 100 Nm a mais na última marcha disponível na curva do motor, e esse torque não só a mais disponível na última marcha, ele acontece muito mais cedo que o MX-3 anterior, tanto no XF quanto no CF, né? Você já tem o torque máximo aí a partir de 900 RPM. Com isso, você consegue usar relações de diferencial mais longas, que são mais eficientes, é o que a gente chama de downshifting. Então, a gente reduziu a nossa gama de relações de diferencial. A gente estava na linha CF, né, que seria no 6x2 e no 4x2 antes, a partir de 2,85, e hoje a gente consegue oferecer relações a partir de 2,47. No XF é a mesma coisa, a gente consegue oferecer relações a partir de 2,80. Então, são relações mais longas, obviamente, depende de cada aplicação, mas a gente possibilitou expandir essas variáveis e oferecer mais eficiência ao powertrain. E a parte de aerodinâmica, né, a cabine tem um design incrível, todas aquelas linhas ali, elas não estão ali por um motivo, né, de estima, mas estão também com motivos aerodinâmicos, a parte dos corner spoilers, o quebra-sol, as grades, tudo aquilo foi pensado para ter uma melhoria aerodinâmica, a posição e a inclinação do para-brisa. Além disso, nós temos outras tecnologias, que são tecnologias de auxílio ao condutor, né, que ele dá nota, que ele fala o comportamento do freio motor, que é o freio motor já conhecido, né, por vocês aí, também pela gente, pelo mercado, como o mais potente do mercado. Isso tudo você vai ganhando eficiência, né, você consegue rolar o caminhão com mais eficiência numa descida e consegue subir com muito mais, sem exigir tanto do powertrain na subida seguinte. Então, como eu falei, as melhorias aerodinâmicas, o powertrain, os auxílios ao condutor, os monitoramentos que são feitos, desde monitoramentos de o ar-condicionado inteligente, né, que é um compressor variável, né, então isso tudo somadinho ali no motor, ele vai dar o incrível consumo, né. Tá, vamos dar uma tangibilizada nisso daí. Dentro de uma operação de testes que vocês fizeram, esses milhares de quilômetros de testes, eu queria que você desse um exemplo para a gente de consumo. Qual que é a média de consumo? Enfim, dentro dos seus parâmetros, com o seu melhor motorista, o que foi testado e que resultado você chegou? Então, Gustavo, esses resultados de consumo, a gente não divulga números absolutos, porque eles são dependentes de inúmeras variáveis. Nos testes que a gente faz milhares de passagens, né? Eles são testes feitos em conjunto, também com a Europa, então a gente faz teste no Brasil, teste com a Europa, a gente faz teste back-to-back, que a gente chama, né? Comparando o nosso veículo com potências diferentes, então você varia em função da carga, você varia em função dos opcionais que você tem no veículo,
Você varia em função até da temperatura do dia, do clima. Então, não é seguro a gente divulgar um número absoluto, porque outras pessoas podem tentar fazer alguma comparação para cima e para baixo e podem achar resultados. As nossas premissas de teste de consumo de combustível são muito rígidas e esses comparativos nos levam a chegar no 15%. Então, isso obviamente é um número que a gente considera um número estatístico, um número médio, né, de que na frota brasileira, rodando em diferentes aplicações, diferentes cargas, fator de carga, vai vazio, volta carregado, vai carregado, volta carregado. Na média, isso, nós esperamos um consumo de até 15%, ou o que a gente divulgou no MX3 anterior, no XF, de 14%, comparando 13 litros com 13 litros. Bom, eu queria entrar um pouquinho nesse assunto de teste, porque esse é um assunto que normalmente desperta um pouco de interesse. As pessoas sempre gostam de saber, mas rodou quantos quilômetros no teste? Enfim, querem saber alguma coisa nesse sentido, né? Alguns depoimentos. Quais são as etapas de um teste de um caminhão desse para ser lançado, para chegar no mercado? Sim, é um projeto muito longo, né? Esse projeto começou, a gente lançou, vamos falar do XF que a gente lançou no meio do ano e agora no final do ano. Esse projeto começou lá em 2017, então é um projeto de quase 4 anos de muito trabalho, né? Primeiro passando por toda a definição, a gente sabe que a gente tem a nossa inspiração no caminhão da Europa, mas o nosso caminhão é um caminhão completamente diferente do caminhão europeu, apesar do design e ali da parte exterior da cabine, etc. Obviamente, né, não só em caminhões, mas tudo no Brasil, para rodar tem que ser mais reforçado, tem que ser bem mais testado em condições que a gente chama de extra heavy duty, né, que são condições extremas de rodagem em poucos lugares do mundo, tem essa severidade de aplicação que tem aqui de carga, rota e condições das estradas. Então, esse projeto, obviamente, ele começa lá na definição, ele começa nos cálculos, então a gente tem um time de cálculo grande aqui, que a gente consegue fazer várias simulações com inputs de nossas rodovias e também com inputs das pistas de teste que a gente usa como referência para desenvolver principalmente peças de chassi, de suspensão, que são as peças, vamos falar assim, que mais sofrem nas aplicações brasileiras, né, eixos, driveline. Então, a gente tem um catálogo grande de inputs aqui, a gente usa esses inputs para fazer os nossos primeiros designs e a gente passa pela construção dos nossos protótipos. Então, a gente construiu alguns protótipos aqui. Esses protótipos, eles são endereçados em testes de durabilidade, né, que vão para as pistas de teste, então eles fazem testes especiais, fazem ciclos acelerados, que a gente faz correlações com a vida útil do caminhão, então a gente roda vários ciclos e cada etapa desse ciclo corresponde a uma certa quilometragem, dependendo do ciclo e dependendo do tipo de caminhão, e também temos os caminhões que vão realmente para as estradas físicas, que a gente tem alguns clientes parceiros já, aqui a gente coloca na mão desses clientes e faz as rodagens na operação dos clientes, que a gente acha também operações representativas. E isso é um trabalho enquanto a gente vai acumulando essa experiência e desenvolvendo novas peças, corrigindo alguns rumos e melhorando o caminhão. A gente está trabalhando aqui dentro para receber o produto novo, né? Você deve imaginar que aqui na nossa planta de Ponta Grossa teve um investimento altíssimo também para a gente montar esse novo caminhão aqui. Tem toda a nossa rede de fornecedores que teve que ser atualizada, nossos fornecedores principais, chassi, cabine, motor, eixo, transmissão, então todo mundo teve que também se adequar a essas novas tecnologias, também investimentos grandes nos nossos fornecedores, e aí a gente começa a ter os primeiros veículos de pré-série, depois nossos primeiros veículos de validação de qualidade, e aí até a gente chegar no que a gente chama de início da produção, né? Então, realmente, são etapas bem longas, né? E os testes, eles continuam, né? Os testes, ele não acaba com o início da produção, né? Então, a gente temos ainda caminhões, a gente quer sempre estar à frente de possíveis problemas que podem ocorrer dos nossos clientes. Então, a gente já começa, o produto já é lançado, os nossos caminhões de teste já estão com a quilometragem bem avançada, a gente já está antecipando correções, assim como a gente fez no caminhão do modelo antigo, né, que ainda temos caminhões do modelo antigo, alguns rodando, exatamente para antecipar e para a gente pegar mais informações, e os veículos de teste são veículos mais controlados, né, então a gente consegue ter informações bem precisas que vêm deles, né.
Tá certo. Ainda voltando a falar do trem de força, né? Eu lembro que na apresentação vocês deram destaque para o eixo. Mas que eixo que é esse, né? É um eixo Packard, é um eixo Meritor, enfim, de onde esse eixo, por que, que ele é melhor do que a geração anterior, o que, que ele está ajudando aí em termos de performance do novo CF? Sim, ele é um eixo Meritor, mas ele foi desenvolvido em conjunto com a Meritor, né, obviamente, então ele tem muito design nosso também, como eu falei, principalmente as questões da relação e a melhoria na eficiência do eixo, então a gente entra em discussão com os nossos fornecedores, não só a melhoria das eficiências das engrenagens, mas também a gente entra em discussão sobre óleo, a gente entra em discussão sobre freios, então tudo aquilo que envolve o eixo, a nossa engenharia foi desenvolveu lá no início também, junto com o nosso fornecedor, para trazer esse eixo e também, como eu falei, essa possibilidade do downsize, né, de oferecer relações novas, que agora são relações novas no mercado e lançadas pela gente, elas possibilitam muito mais eficiência na troca de marchas como eu falei, o torque muito mais cedo, o seu powertrain fica muito mais eficiente, você tem muito menos perdas de atrito e de troca de relações. Não, legal. Agora eu queria, antes de entrar mesmo no falar de rígido, de off-road, eu queria entrar um pouco dentro da cabine. Bom, para quem quiser ver o caminhão por dentro, já tem vídeo rolando aqui no canal da MTED, vou deixar um link aqui em cima, também na descrição do vídeo. Enfim, bastante bonito, acabamento premium. Mas teve um detalhe, talvez mínimo, que me chamou a atenção na apresentação, porque vocês destacaram. Novo design do pedal. Isso melhora a pisada do motorista, perfumaria? Por que, que vocês destacaram na apresentação? Isso na verdade foi um detalhe, no caminhão do modelo antigo, o pedal ele tinha um ponto fixo no assoalho, então ele fazia aquele movimento com articulação no assoalho. E agora a gente trouxe esse novo pedal, esse pedal ele é mais eficiente porque ele é eletronicamente controlado de forma mais eficiente, né? A gente tem os controles ali, os componentes eletrônicos que mandam as informações do pedal para o motor de forma muito, a gente consegue controlar mais. Então, não foi somente uma questão de design visual, né? Você olha e realmente vê que é diferente, né? É um design muito mais moderno, também alinhado com o que tem de moderno no mercado, até com o mercado de veículos de passeio. E aí agora ele tem esse design, né, que é um design mais moderno, mas como eu falei, ele também tem componentes eletrônicos internos que foram totalmente desenvolvidos para que as informações e a gente consiga corrigir pisadas inadequadas, o motorista soltando o pedal de forma inadequada. Com esses novos componentes, o controle das curvas do pedal consegue ser muito mais eficiente. Bastante interessante, né? A gente imaginar que tem tanta tecnologia por trás de um pedal. Eu gostei, acho que o pessoal gostou de conhecer isso aí também. Eu queria falar um pouquinho, então, sobre o rígido, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre o caminhão e, por exemplo, por que é legal para a DAF ter um rígido no seu portfólio? Em que situações é melhor o seu cliente ter um rígido ao invés de um cavalinho? Então, esse sonho do rígido é um sonho antigo, né, nosso da DAF, de trazer e expandir o nosso portfólio. A gente começou com os tratores, né, obviamente o nosso carro-chefe são os tratores, XF e CF, mas o mercado de rígidos, que é um mercado aí de médias distâncias, né, de cargas um pouco mais leves, ele é um mercado crescente, é um mercado que a gente chama de mercado de médios, aí, de médio pesados, ele é um mercado bastante promissor, e é um mercado que a gente entendeu que hoje ele estava sendo pouco explorado pelas marcas premium. A gente vê no mercado aí nas rodovias, esse mercado de leves, você tem dificuldade de achar uma oferta de caminhões premium nesse segmento, né? Então, a gente começou com 8x2, partindo da capacidade técnica, né? A gente quis oferecer também esse segundo eixo direcional. Então,
esse rígido abre muitas portas para a gente aqui, ele não somente comercial, mas também falando de engenharia, né? Você deve imaginar que na Europa nós não temos somente os tratores, a gente tem uma múltipla configuração de tratores e rígidos também. Então, o portfólio de rígidos, as configurações que eles podem ter é até maior que a dos tratores. A Europa, a DAF na Europa, ela também é muito forte em rígidos. E como eu disse, a gente abre uma porta muito grande, né, para entrar nesse mercado, para trazer o caminhão premium. Vimos uma tendência desse mercado aí, né, lá nas nossas elaborações, junto com o nosso time de marketing de produto e engenharia de vendas, conseguimos entender do mercado, existia uma demanda também por maior potência e menor consumo de combustível, então isso casou perfeitamente com o MX-11, conseguimos trazer um motor com uma surpresa, que é 410, uma das perguntas que eu recebo bastante, por que 410 nesse segmento, né? Então, realmente porque a gente entendeu essa demanda de mais potência, de mais eficiência e também trazer o motor MX-11 abriu essas portas de a gente colocar no CF rígido e poder oferecer mais potência e o menor consumo de combustível dessa categoria. Então, foi um casamento perfeito. E como eu falei, nossa intenção é continuar expandindo agora o nosso portfólio de rígidos e oferecer mais configurações, mais variações, mais opcionais dentro do rígido. Eu tenho certeza que esse caminhão vai ser um sucesso. Com certeza. Fala um pouquinho da aplicação dele. Que tipo de carga que a gente vai transportar? Qual que é o perfil do cliente que vai usar o rígido? São múltiplos, você pode ter múltiplas configurações no rígido, né? Você pode montar container, baú, sider, prancha, né? São esses veículos que a gente vê de médias distâncias, veículos que fazem rotas entre cidades, que vai de repente no Ceasa e fazer uma entrega em alguma região próxima, né? A gente entende que são veículos de médias distâncias, não são veículos interestaduais, igual como os tratores fazem. E são múltiplas configurações, pode ser usado em cidade, não totalmente com perfil urbano, por causa da carga, etc., mas ali nas periferias, nos anéis das cidades, múltiplas configurações, bem mais que a dos tratores, imagino. Legal, agora para mim, enfim, como jornalista, o lançamento mais interessante dentro dessa linha é o off-road, pelo excesso de possibilidades de configurações que tem ali dentro. São 3 tipos de cabine, possibilidade de escapamento vertical, horizontal. Exato. Enfim, tem uma série de configurações assim que chamam a atenção. Então, queria que você falasse um pouco sobre essas configurações, o que tem de novo no off-road, e também, assim, o quão severo ele aguenta uma aplicação, sabe? A gente imagina, normalmente, sei lá, no agro, no florestal, onde, enfim, é severo, tem lama, mas dá para encarar. A gente pode botar ele na Transamazônica, em situações, enfim, pesadas mesmo. Olha, esse projeto off-road, que a gente chama, é um projeto que ele começou com a cabine do modelo antigo, né? Então, se não me engano, há umas 2 Fenatrans passadas, 2015, se eu não estiver enganado, a gente lançou a versão off-road para o modelo antigo, né? Então e de lá para cá ele tem nos surpreendido muito na capacidade de aguentar diversas operações, né? Isso a gente já tinha visto seguindo aquele cronograma de projeto que eu falei que a gente desenvolve aqui, mas também de ver na realidade depois de vários veículos, né, sendo vendidos aí, entregues para clientes finais. A capacidade dele de rodar e de se adaptar tanto na madeira quanto na cana, ela é absurda, né? Ele tem uma capacidade técnica de 125 toneladas, mesmo sabendo das nossas capacidades legais, a gente sabe que no off-road, principalmente fora das rodovias em si, os clientes têm a tendência de carregar mais. E é absurda a capacidade extrativa desse veículo e a capacidade dele aguentar esses pesos e principalmente na madeira, que são terrenos acidentados. Temos ali no interior do Pará, né, que faz ali aquela região de estradas, também estradas bem severas, ele tem nos surpreendido muito bem.
E a linha CF nova, né, essa nova cabine do CF, ela nos possibilitou trazer esse design off-road, que é uma coisa que a gente não tinha na cabine antiga. Se você olhar uma cabine antiga, ela tem poucos detalhes que se diferenciam da cabine rodoviária comparando off-road. Agora a gente trouxe um veículo totalmente com a cara do off-road, né? Então, se você vê ali na frente, ele já tem um para-choque de aço tripartido, ele tem já umas proteções, ele já tem as máscaras dos faróis cinzas ali, a gente sabe que tem muita pedra, muito barro, para não ficar estragando pintura, tem aquela proteção inicial ali do ângulo de ataque, o ângulo de ataque também bem maior do que o antigo, opcional de proteção de cárter, e aí a gente conseguiu trazer o opcional de escape vertical, como você disse, então temos a variação vertical, horizontal, temos o protetor do cárter, e aí ele vem também trazendo todo o nosso conhecimento da parte traseira, vamos dizer, né? Todos os reforços no chassi, a quinta roda de 3,5, a rampa de auxílio ali de subida da quinta roda, a redução nos cubos, a suspensão de 26 toneladas. Eu sugiro depois dar uma procurada, o pessoal posta bastante no YouTube ele em operação, e a gente recebe, vira e mexe aqui, uns vídeos de nossos clientes, e é muito legal ver o caminhão em operação, realmente operações reais, né, não é brincadeira, assim, e aí a gente vê muitas rodovias, os caminhões da concorrência atolados, e ele às vezes rebocando, ou ultrapassando com madeira, com cana. É um veículo incrível, é um tanquinho de guerra. Não, eu queria que você explicasse, já que você é o cara para falar da parte técnica, queria que você explicasse um pouquinho mais, enfim, pode usar a linguajar técnico, o engenheirês mesmo, para falar, por exemplo, o que se reforça no chassi, capacidade torcional, porque passa por um monte de pirambeira, o que ele, aonde que ele é mais robusto, aonde que ele precisa ser mais eficiente. Eu sei, você já respondeu algumas coisas agora nessa primeira parte, mas eu queria que você fosse um pouquinho além. Então, o chassi, ele é totalmente remodelado, né? Ele é um chassi maior, ele é um chassi de perfil maior, ele é um chassi de espessura maior, ele não diferencia a gente já usa um material mais nobre no chassi do rodoviário, então a gente continua com esse material mais nobre no off-road, mas ele é um chassi totalmente remodelado, não dá para, colocando, depois vocês podem ver no nosso catálogo virtual, colocado o chassi lado a lado, você vai ver que realmente ele foi totalmente remodelado. Então, como eu falei, são perfis maiores, os perfis da quinta roda foram todos retrabalhados, você tem uma série de ligações entre os perfis da quinta roda e os perfis das longarinas, totalmente reforçados e fixados de forma mais rígida, ele é um chassi mais rígido, você tem as travessas redesenhadas maiores também, para evitar exatamente essas variações torcionais, e a quinta roda, como eu falei, de 3,5 polegadas, a suspensão de 26 toneladas, a gente tem uma suspensão de 21, a suspensão traseira, ela tem molas trapezoidais, e, enfim, tudo isso somado vai fazendo com que o caminhão fique mais robusto na operação, né? Redução nos cubos, redução nos cubos, suspensão de 26 toneladas, chassis totalmente reforçados, principalmente aquela parte superior de perfis de quinta roda, a própria suporte da quinta roda ali, a telha da quinta roda, né, para uma linguagem mais popular, a telha da quinta roda é totalmente diferente, os attachments ali da quinta roda são todos diferentes, a parte dianteira também, o chassi, ele se estende. Uma coisa interessante que vocês vão perceber, tanto no XF quanto no CF, né, o chassi de todos os modelos, eles fazem esse shape em Y, exatamente pela capacidade de arrefecimento desse novo motor. A gente conseguiu uma capacidade de arrefecimento maior, a gente teve que aumentar a nossa área de radiador e de intercooler, e isso, para caber ali, o chassi teve que fazer esse formato em Y, né? Então, esse formato em Y também, o reforço ele vai da frente até... sai de trás até lá na frente, até fechar naquela super barra que a gente chama de FUP, né, que é a barra anti-intrusão. Isso faz com que o chassi realmente seja muito robusto. Ou seja, ele chama CF, mas é um novo caminhão, né? É totalmente um projeto, novo. Exatamente. Ele é totalmente novo. Ele tem, olha,
É claro que a gente o nosso know-how aqui nos ajudou muito. A gente teve muito sucesso no que a gente desenvolveu aqui na versão anterior, né? Principalmente na parte, como eu falei, de chassi, suspensão, steering, driveline. Então, muita coisa a gente aproveitou. Como eu falei, esse conjunto, essa combinação no off-road, né? Suspensão de 26, redução nos cubos, chassi reforçado, ele não é totalmente carry-over, mas a gente conseguiu aproveitar todos os conceitos que a gente desenvolveu. A gente não poderia jogar fora esse trabalho de investigativo que a gente fez no mercado rodoviário ou off-road, e a gente o que é bom no caminhão antigo, vamos dizer, a gente aproveitou. Não, legal, eu queria falar um pouquinho da aplicação desse modelo, porque ele é um caminhão, enfim, desenvolvido, projetado para o off-road, tem suas características peculiares para isso, ou seja, ele é para aguentar andar na terra, enfim. Quando que vale a pena você ficar só na terra, ou, por exemplo, participar de uma colheita, pegar uma madeira ali na terra, ou, enfim, que seja uma colheita, qualquer coisa, sei lá, a gente sai do norte do Mato Grosso, e aí para pegar um longo trecho rodoviário até Paranaguá, por exemplo, para embarcar no porto. Aí você recomenda trocar de caminhão essa carga, ou ele é para trechos rodoviários mais curtos, ele pode fazer isso numa boa, é um desperdício você usar ele numa rota rodoviária tão longa. Aonde que é melhor usar para ele performar bem, né? Do jeito que vocês projetaram? Sim. Assim, a gente recomenda, principalmente para o nosso time de vendas, a gente tem que entender muito caso a caso. Não quer dizer que se você... o veículo rodoviário, ele também ele é testado em algumas condições fora de estrada, né? Ele não é desenhado para aplicação fora de estrada, mas a gente entende que muitas operações de vários clientes, o cara tem que sair da rodovia para ter um certo acesso a uma fazenda, até mesmo com o rodoviário. E aí, obviamente, vai depender da distância que ele vai percorrer e do que ele, até onde ele entra, vamos dizer assim, dentro da operação, para depois entrar na rodovia e fazer as entregas. E a gente vê se esse trade-off entre o rodoviário e o off-road é bom para ele, né? O off-road, ele é um veículo desenhado para fora de estrada, ele não é um veículo exclusivo para fora de estrada, é bom a gente diferenciar, ele é um veículo de aplicação mista, então você consegue, né, ter acesso ali à operação, você rodar dentro da fazenda, você rodar dentro da colheita de cana, você rodar dentro da operação de madeira, e você sair de lá do lado ali da coleta ou da colheita e ir para a rodovia, mas você não tem a necessidade de fazer aquele transbordo, né, que a gente vê em veículos, vamos dizer, exclusivos off-road, ou até mesmo de tratores transbordo, né. Ele é veículo para sair ali da operação e ir para a rodovia e fazer essas entregas. Obviamente, com a redução no cubo, e o off-road exige que as relações de diferencial sejam mais curtas, né, então a gente tem a partir de 4,55, você rodar exclusivamente com ele na estrada, ou 90% com ele na estrada, ele não vai te dar os mesmos benefícios que um caminhão rodoviário que foi desenhado para tal. Então, como eu falei, essa análise caso a caso, o nosso time de vendas, ele já estão craque em fazer, né? Mas, como eu falei, ele não é um veículo para ficar dentro da fazenda. A gente vê aplicações que o cara tira de lá e ele anda certas distâncias para levar numa outra, na usina de beneficiamento. Na cana isso é muito comum, né? Na cana, se você for ali na região da cana, né, no norte de São Paulo, Ribeirão Preto, você vai ver que a gente tem as frentes de cana, então o caminhão ele tá lá na frente de cana, ele recebe a cana do transbordo, direciona essa cana até a usina, são distâncias que variam aí de 50, 100, às vezes 150 quilômetros, leva até a usina de beneficiamento e volta. Então essa é a operação, vamos dizer assim, padrão off-road. Na madeira, a mesma coisa, né? Aqui na Klabin, próximo nosso aqui, temos vários veículos nossos, e também a mesma coisa, ele sai lá da frente da madeira e ele anda ali e ele tem que andar uma certa distância para chegar na usina. Então, ele é bem versátil, né? Mas temos que tomar cuidado e oferecer o caminhão adequado para cada operação. Muito bom, Alan. Muito bom. Gostei. Foi ótimo conversar com você. A gente já está encaminhando para o final. Deu para conhecer bastante das novidades aí que a DAF trouxe. Tivemos até algum spoiler aí que vamos, né, continuar acompanhando o desenvolvimento da
do modelo de rígido, né, com novas configurações aí no futuro. Então, eu queria deixar agora para você a oportunidade de deixar uma mensagem final, alguma coisa que seja importante falar sobre a nova linha CF, que nós ainda não conversamos, considerações finais. Bom, primeiro te agradecer, Gustavo, pela oportunidade. Infelizmente, a gente tem que usar dessas tecnologias hoje para ter essas conversas, né? Mas eu espero recebê-lo aqui na fábrica aqui para uma conversa mais próxima, para você conhecer as novidades do XF e do CF, né? Como eu falei, a gente trouxe muita informação no lançamento do XF, agora no CF, renovamos a linha inteira, então estamos trazendo off-road, estamos trazendo rígido, então eu tenho certeza que agora a gente está cobrindo muito mais aplicações, a gente está oferecendo, o nosso portfólio está aumentando cada vez mais, a DAF no Brasil vai continuar aumentando o portfólio, nós vamos atender o máximo de mercado que a gente conseguir identificar e achar que é importante. Esse caminhão é um caminhão que, como eu falei, consumo de combustível excelente, robustez já conhecida, já virou sinônimo de DAF a robustez, então é um caminhão mais econômico do mercado. No caso específico da linha CF, o caminhão mais potente do mercado. No caso do rígido, a gente oferece, como eu falei, 410, então é um caminhão completamente novo. Então eu convido todo mundo para conhecer, obviamente, os nossos caminhões nas nossas concessionárias. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, eu desejo para todos aí, primeiramente, né, nesse momento difícil, muita saúde, muita paciência, nós vamos sair dessa, e aqui em Ponta Grossa, vamos continuar trabalhando para oferecer cada vez mais soluções de transporte com mais eficiência e aumentar a participação na DAF, com certeza. Bom, muito obrigado, Alan Messias, gerente de projetos da DAF Caminhões. Agradeço de novo. Pessoal, vocês já viram que já tem alguns vídeos sobre a nova linha CF rodando no canal da MTED. Temos essa entrevista agora com o Alan. Teremos uma entrevista também com o Luiz Gambim para falar de mercado, questões de mercado, algumas coisas que são importantes ainda para a gente pontuar nesse momento. Vou trazer mais algumas informações técnicas sobre a nova linha nos próximos vídeos. E é isso aí. Você que chegou até o final, convido, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos do canal da MTED. E essa entrevista foi tão legal que você vai compartilhar, né? Manda para os seus grupos do Zap, do Facebook, do LinkedIn, do Instagram, em todos os lugares onde quiser e puder. Valeu, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu.